Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam bem-vindos à Faculdade do Rock. Meu nome é Luciano Albo e eu vou contar para vocês parte das minhas aventuras nestes últimos 30 anos trabalhando com música em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois de ter ficado alguns anos tocando violão de nylon, me surge um primeiro convite irrecusável para tocar numa banda de rock. E isso foi em 85 ou 86. E ele surge a partir de dois amigos. Um era o meu vizinho de prédio, o Adriano Belo, e o outro um ex-conhecido do colégio São Pedro, que é o Rob Manduré. E os irmãos Manduré tinham todo o equipamento necessário para tocar: guitarra, baixo, bateria, amplificadores para voz. E essa banda é batizada de Porcos do Espaço. A gente conseguia mesclar o material autoral com covers, porque basicamente tocando os covers é onde a gente conseguia trabalho na noite de Porto Alegre. A minha lembrança era que nem eu, nem o Jackson Manduré, que era o guitarrista, queríamos tocar o baixo. Então, depois de um tempo e algumas negociações, a gente chegou num modelo onde metade do show um tocava um instrumento e o outro tocava o outro. Porém, conforme eu fui tocando o baixo, eu fui me apaixonando pelo instrumento, porque ele é um instrumento muito rico e normalmente talvez não tenha o devido valor dado, principalmente pelos leigos. Talvez não consigam identificar o papel do baixo num arranjo, numa levada rítmica. Mas enfim, uma vez que a gente começa a tocar o baixo e estudar determinadas referências e ver as possibilidades que ele traz dentro de um arranjo, acaba se tornando um caminho sem volta. Tanto é que é o instrumento que eu mais toquei nos trabalhos que eu me envolvi durante esse tempo todo foi o contrabaixo. Eu digo que oficialmente a minha carreira de músico começou em 88, que foi ali que eu consegui tirar a famosa carteira da OMB para trabalhar com a banda de baile, os Boinas Azuis. Essa experiência deve durar uns 6, 8 meses e em seguida eu faço o teste para ocupar a vaga de baixista dos Cascaveletes. Inicialmente eu fico com um posto de músico de apoio e depois de 1 ano e meio tocando, fazendo arranjos, gravando uma primeira demo, eu e o Humberto Pettinelli ganhamos um upgrade para sermos integrantes da banda. Essa é a época onde se lança Sob um Céu de Blues, que é uma música que atinge um grande sucesso, que é uma música conhecida até hoje, que eu assino com o Flávio Basso e o Ney Vansória. Essa experiência com os Cascaveletes me trouxe um pouquinho de um gosto que é estar numa banda de sucesso. Eles foram contratados pela EMI Odeon, nós fizemos várias viagens para o centro do país, para Rio e São Paulo, para fazer programas de televisão e fazer shows, mas infelizmente esse pico e essa chance de fazer um sucesso que fosse mais abrangente, ela acabou não tendo continuidade. Tem uma série de fatores que levaram a isso, as relações pessoais, talvez algumas responsabilidades. É difícil de fazer esse julgamento. Pós-Cascaveletes, eu já acho que vai caindo uma ficha que não dá para o artista ficar se fiando que vai conseguir ter um trabalho de sucesso e que aquilo vai ser o seu ganha-pão único. Então, naturalmente, eu comecei a me envolver com outros trabalhos. Eu começo a tocar com uma banda que chama Pura Sangre, que envolve ex-integrantes dos Cascaveletes e do TNT, no caso eu, o Alexandre Baré e o Luiz Henrique Gomes, e depois a gente chama o Homero Luz para cantar. E paralelo com isso eu começo a tocar com o Mutuca e os Animais em 94 e o Andy Boy and the Blue Planets em 94 e 95. E eu sempre cito que para mim essa época foi uma época que eu progredi muito, porque eu tive que estudar umas 100, 150 músicas para tocar nesse ano, 1 ano e meio. Então era muito material novo toda semana, muita informação nova entrando, de coisas de anos 50, anos 60, anos 70, funk, rockabilly, blues. Como eu já tinha tocado em algumas bandas autorais
e infelizmente não tinha conseguido dar vazão às minhas composições. Em 96 eu consigo juntar um time para me ajudar e gravar um material que foi batizado de Sunflower Demo Tape. Mas eu ainda não tinha coragem suficiente para cantar minhas músicas, então eu chamo o Homero Luz, que é meu amigo desde então, desde a época da Pura Sangue, para dar voz às minhas composições. É um registro bem bacana, um registro feito num 4-track, que é um gravadorzinho de 4 canais da Fostex, que grava numa fita cassete. Então essa é a minha primeira investida no que eu chamo na minha carreira solo. E em 96 eu também consigo ter a minha primeira experiência como produtor musical, uma dupla sertaneja que se chamava Adrian e Aluchan. E ali eu consegui vislumbrar que se eu botasse a energia necessária eu ia conseguir trabalhar nisso aí. Foi uma coisa que sempre me agradou, essa coisa de ter a visão do produtor musical, de ser uma pessoa que está de olho em tudo que está acontecendo, numa gravação, num arranjo. Trabalhar com produção não é uma coisa muito fácil. A gente tem que saber ser super flexível com o artista para que ele consiga atingir as coisas que ele está buscando. Às vezes o artista traz muitas coisas de formas subjetivas, não consegue se expressar muito bem, e o produtor tem essa função de entender, de traduzir o que o artista está te pedindo. Após gravar esse trabalho autoral em 96, eu ainda abro mais o meu leque de coisas para fazer com música. Eu começo a tocar com várias bandas de cover, não nego o fogo para ninguém. Eu começo a fazer os PAs da Maria do Relento, acho que eu viajo uns 6 meses com eles, e começo a dar aulas particulares também. E por que isso tudo? Porque eu botei na cabeça que eu precisava dar o fora um pouco aqui da minha vida em Porto Alegre, no Sul, e viver uma experiência diferente no exterior. Então eu fico 1 ano e meio trabalhando, juntando dinheiro, faço as minhas mochilas e vou para a Europa e moro 1 ano e meio em Londres. Então a experiência musical que eu vivo lá foi tocando com um compositor, cantor chamado Jeremy. Depois assinava na carreira solo dele como Jazza. Eu gravo o primeiro registro independente dele. E aí, quando eu volto para o Brasil, no início de 1998, eu volto a tocar um pouco com os Travelers e começo a tocar na carreira solo do Ney Vansoria. E dessa vez, ao invés de tocar baixo, toco guitarra com ele. Fico tocando com o Ney durante uns 4 anos e gravo 2 discos. E aqui também acontece uma coisa marcante, que foi o fato de eu ir trabalhar num estúdio de gravação a convite do meu amigo Bruno Klein. O Bruno Klein é um técnico já com uma vasta experiência de áudio. Ele trabalhava na EGER. As demos dos Cascaveletes que eu toquei em 90 e 91 foram todas gravadas e mixadas pelo Bruno. E nessa experiência eu realmente entro de cabeça nessa coisa de gravar e mixar. E eu venho a trabalhar nesse espaço por aproximadamente uns 5 ou 6 anos, até 2006. Quando eu vou trabalhar neste estúdio, eu acabo tendo um pouco de tempo para fazer experiências com a minha música, que era uma coisa que tinha ficado parada desde aquela demo de 96. Então, de 99 até 2002, eu consigo concluir o meu primeiro disco solo, que foi batizado de Dossiê Camaleão. Também chamando vários amigos para tocar, para me ajudar. Entre eles o Marcelo Gross e o Alexandre Papel, tocam bateria em várias faixas. O Tchê Gomes toca guitarra em algumas músicas também. Tenho parcerias com o Homero Luz, com o Fernando Petras, outro amigo meu de longa data. Ele toca baixo em 2 músicas desse disco também. Nessa época, me espelhando no que já tinha acontecido anteriormente, eu tento cada vez mais deixar o meu leque de coisas abertas para fazer. Então eu trabalho no estúdio, que se chamava Raízes. Depois que o Bruno Klein sai, o estúdio é rebatizado de Raízes, porque tinha um selo de gravação junto, que gravava basicamente artistas do segmento do pagode e da música nativista. Então nessa época eu fico tocando com o Ney Vansoria, eu trabalho no estúdio, eu toco numa banda de covers que é muito bacana, que foi uma grande experiência, que é a Soul Train. Eu, o Maurício Nader, o Tchê Gomes e o Rony Martinez, e originalmente o Domingos Craig também cantava e tocava guitarra. Lancei o meu disco solo, produzi o disco dos Gramofones em 2004
eu me envolvo em 2 trabalhos autorais como sideman, como músico de apoio, Fernando Noronha e Black Soul, e o trabalho solo do Nico Nikolaevski. Foram trabalhos que eu toquei de 2004 a 2008. Gravei discos com ambos e com o Fernando Noronha fiz 2 turnês na Europa, passando por vários países. Em 2004 eu também participo como músico de apoio da gravação do primeiro DVD do Papas da Língua, uma experiência fantástica. Em 2008, junto ao Tchê Gomes, o Alexandre Bareia, os ex-parceiros da Pura Sangue, o Márcio Petraco e o Frank Jorge, eu fundo um projeto que se chama Tenente Cascavel, que era uma ideia bem antiga, já de 10 anos atrás, onde nós nos propusemos a fazer um show tributo a TNT e Cascaveletes, por isso que é o Tenente de TNT, Cascavel dos Cascaveletes. Nessa trajetória como produtor musical, eu assinei trabalhos dos Acústicos e Valvulados, eu produzi um disco da Maria do Relento, produzi o disco dos Locomotores em 2007, produzi a Armazém e a Alter Ego, que foram 2 trabalhos bem bacanas, são bandas que não são tão conhecidas, mas foram 2 trabalhos muito bons, muito satisfatórios de fazer. Recentemente eu fiz 2 discos muito legais, um disco do Chico Sarati, onde eu assino 60% da produção, e recentemente também fiz um disco de um projeto sensacional que chama Los Três Plantados, que é batizado assim porque o Bebeto Alves, o Jimmy Joe e o King Jim, o Ricardo Cordeiro, fizeram transplantes de órgãos. A maioria desses discos que eu estou citando estão todos nas plataformas digitais para quem tiver curiosidade de conferir. E sigo trabalhando com produção musical a mil. Neste exato momento, em 2021, estou fazendo um disco do cantor e compositor Felipe Ruschel e vou dar início a um EP da Kitty Santos. Ali por 2005, 2006, eu comecei a investir aos poucos em equipamentos para que eu pudesse trabalhar no meu apartamento e transformar parte dele num home studio. Então o home studio foi batizado de La Música. Mais recentemente, em 2019, eu aluguei um espaço com 2 sócios, com o Maurício Nader e com o Gustavo Teles. Nós batizamos esse espaço de Estúdio Cegonha, que é o estúdio onde eu faço as minhas captações de áudio a partir de 2019. Durante a pandemia também ocorreu o nascimento de 2 novos projetos autorais à distância. Um deles foi batizado de Buzz Ride, que é uma banda de blues, mas que flerta com várias outras vertentes musicais. Estamos lançando agora o nosso 4º single. E o outro projeto é um projeto com o Juliano Pereira, antigo parceiro, pois nós tocamos juntos com o Nevan Soria durante uns 4 anos, e o Nenun, que é o ex-vocalista da Barata Oriental e de muito tempo para cá mais conhecido como compositor, cantor dos Dharma Lovers. Com o trio Juliano, Nenun e Albo, acabamos de lançar o 4º single, que chama Amar ao Desconhecido. Eu finalizo, então, esse primeiro disco solo, Dossiê Camaleão, em 2002. Em 2008, paralelo ao início da Tenente Cascavel, eu começo a gravar com mais seriedade o que vem a ser o meu 2º disco solo, que eu só venho a finalizar em 2012, a lançar em 2012. Esse disco contou com muitos convidados especiais, se eu não me engano, 22 músicos participam, e ele foi batizado de A Ordem Natural das Coisas. E vivo uma experiência super rica indo mixar esse disco no exterior, com um técnico, produtor, baterista que mora do lado de Boston, que chama Ducky Carlisle. Foi uma experiência sensacional essa, eu aprendi muito nos 10 dias de convívio com ele. Depois eu dou continuidade na carreira solo, acho que só em 2016, lançando um single que se chama Abrir os Olhos e Sonhar. Tem um videoclipe bem bacana, editado por mim, está no YouTube. Deem uma conferida se vocês tiverem curiosidade. E em 2019 eu lanço um EP que se chama A Vida em 3x4, volume 1. Porque eu ainda tenho várias músicas que são em 3x4, 6x8, 12x8, para tentar fazer um possível volume 2 ou volume 3. E na pandemia, essa situação me deu margem para
além de fazer esses trabalhos novos, autorais que eu citei à distância, Buzz Ride e o trio com o Juliano e o Nenum, eu também comecei a voltar a olhar para as minhas coisas e ver o que estava engavetado que eu não tinha conseguido finalizar. Então, em 2020, eu finalizei um disco ao vivo, que eu batizei de Ao Vivo em Porto Alegre, que tinha sido captado em 2013 e desde então estava engavetado. Eu finalizei um EP que eu batizei de Translúcido, que foi gravado nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, onde eu fui mixar com o Duck, ele tocou as baterias. E em 2020 eu também lancei um single com o Homero Luz e também lancei um single em parceria com o Arthur de Faria. E enquanto eu dou este depoimento para vocês, tenho praticamente muito bem encaminhados um novo álbum de músicas autorais com 10 canções. Ainda estou em detalhes da mixagem e masterização. E um EP com 4 músicas instrumentais que eu comecei a gravar em 2019. Eu gravei as baterias lá no estúdio API com o Vicente Guedes. Então, mais alguns meses eu vou estar lançando este material. Quem tiver curiosidade é só ficar de olho aí nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu vou divulgar bastante quando essas coisas estiverem prontas. Espero que vocês tenham gostado dos meus relatos, das minhas histórias. Uma boa sorte à Faculdade do Rock, vida longa e muito estudo. E vamos botar a música no mundo, que cada vez mais a gente precisa disso, pra gente ficar equilibrado com todas essas loucuras que estão acontecendo. Se cuidem todos aí, fiquem bem, até a próxima.